Prezados alunos, aqui é o professor Joaquim, da disciplina Seminários, da pós-graduação em Biotecnologia. Hoje temos o prazer de ter aqui o professor João Paulo Viana Leite. Ele é professor na Universidade Federal de Viçosa, e aqui ele vem contar um pouco para a gente como é que foi a formação dele, como é que foi a carreira dele, como é que é a linha de pesquisa dele, para vocês terem um maior assim, conhecimento em outras áreas, além daquelas que a gente tem aqui na UFSJ. Então, é um prazer ter você aqui, o meu grande amigo, o professor João Paulo, já conheço há longo tempo, e ele vai contar um pouco para a gente como é que foi essa formação dele. Bom dia, professor. Bom dia, meu amigo Joaquim, bom dia a todos do curso de Biotecnologia, do programa de pós-graduação. É um prazer imenso estar aqui com vocês e vamos ver, né, se a gente consegue trocar umas experiências boas. Então, professor, como é que foi essa sua formação? Como é que você chegou nesse grau de conhecimento que tem hoje em dia? Né? Porque a gente sabe que é um árduo caminho que os alunos estão passando aí, né? Então, eu gostaria que você pudesse contar para a gente, assim, um pouco como é que foi essa sua formação, como é que você teve essa ideia de chegar a ser professor de uma universidade federal e pesquisar nessa área de biotecnologia. Ok, Joaquim, eu vou contar um pouquinho da minha história, né? Eu acredito que cada um tem o seu caminho, mas é bom às vezes conhecer um pouco, né, de outras pessoas, até para saber, né, alguns obstáculos que existem, alguns desafios, né? Mas me apresentando, né? O Joaquim já comentou, meu nome é João Paulo, eu sou farmacêutico de graduação, né, fiz farmácia na Universidade Federal de Viçosa, e hoje estou como professor na Universidade Federal de Viçosa, no Departamento de Bioquímica e Biologia Molecular, e oriento no programa de pós-graduação em Bioquímica Aplicada, ok? Então, não sei se todos conhecem Viçosa, né? Fica a 1 hora de Ouro Preto, 2 horas de Juiz de Fora. É uma cidade aqui da zona da Mata Mineira, vivemos numa área de domínio de Mata Atlântica, e a universidade tem vários cursos e o departamento que eu estou ligado temos o curso de graduação de bioquímica, né, o bacharel em bioquímica, onde eu dou aula de bioquímica e outras disciplinas de massas para vários cursos. Então, contando um pouco dessa minha trajetória, eu acho que chega um momento de nossa vida que a gente começa a fazer várias perguntas, né? O que que eu faço, né? Como que eu vou fazer? Para onde que eu vou? Né? Que curso que eu vou fazer? E eu acho que daí começa a crescer os nossos valores, né? E que já vem desde criança, e durante toda a nossa trajetória de ensino básico, ensino médio, né? E esses valores, né, a gente vai descobrindo ao longo da vida, e eu sempre tive uma preocupação, né? Eu acho que lá pelos 14, 15 anos, né, isso começou a ficar mais forte, a questão ambiental, né, gostar estar próximo da natureza, né, de fazer as trilhas, de fazer passeios, né? Então, o meio ambiente, né, sempre foi uma coisa que me chamou muita atenção, e à medida que eu fui, né, no ensino médio, nos outros anos, eu fui gostando muito também de ciência, né? Então, a ciência começou a fazer parte da minha vida, e eu gostava muito de química, de biologia, né? E isso tudo, né, foi fazendo esse molde, né, desses valores que viriam mais tarde ser tão importante para mim. Já chegando na época de universidade, eu tinha aí já alguns envolvimentos, até com a política, né, de fazer campanhas, né, tudo e tal. E aí veio esse lado social, né, a questão social começou a ser
algo importante, né, entre esses meus valores, né, de distribuição justa e equitativa, tá? E eu não sabia até então, mais tarde, eu fui descobrir esse meu lado de empreender, né, de empreendedorismo, tal, que depois eu descobri, né? Então, isso aí, eu acho que é importante nós conhecermos nós fazemos essa nossa narrativa de vida, né? A gente saber o que realmente a gente quer. E eu falo que isso é muito importante, porque se a gente como várias pesquisas mostram, né? Se a gente faz uma pesquisa perguntando às pessoas, né, diferentes carreiras, não só da academia, mas outras, né? Muitos sabem o que fazem, né? Eu vendo sapato, eu faço pesquisa, eu dou aula. Alguns sabem como que fazem, né? Como fazem isso de forma muito bem, né? Tudo e tal. Como vende sapato de forma diferenciada, ainda mais nesse tempo remoto, tem que aprender a usar as tecnologias da informática, né? Vender à distância. Mas é impressionante que que são poucos que sabem por que fazem, né? E quando a gente faz essa pergunta, que eu acho que deveria ser o primeiro, né? Por que eu faço doutorado, né? Por que eu faço mestrado? Por que eu estou seguindo esta carreira? Isso traz uma motivação, né? E um propósito de vida. E isso aí é importante desde cedo, até durante a graduação, né, já tentar descobrir aquela pergunta difícil, né, que curso que eu vou fazer, e para saber, né, não errar nessa resposta, é importante se autoconhecer, né, ou seja, ter a sua narrativa de vida. Tá? Então, o meu foi, eu fui descobrindo esses valores, né, importantes, que até hoje me seguem, né, e isso é muito importante, essa narrativa até como uma forma de resiliência, né, nós todos temos desafios, né, vários de vocês, com certeza, durante 4 anos de doutorado, vai chegar um momento que vocês vão ficar meio cansados, né, meio, às vezes, até desanimados, ainda mais com problemas como este agora que nós passamos, né, de estar nesse isolamento social. Então, se você não tiver um propósito muito forte, você termina desistindo, né? Então, você tem que saber muito bem qual pergunta você vai buscar essa resposta, né? Então, quando a gente tem um projeto de doutorado, né, mais importante do que saber o que está fazendo e como está fazendo, é por que você está fazendo, né? E aí, mostrar um pouquinho, eu acho que quando a gente mostra o que a gente fez no passado, começa a entender um pouco aí do presente. Joaquim, qualquer coisa você me dá fala, ó, já está falando demais, porque baiano, quando começa a falar, começa a contar história, e aí demora, ok? Ô, João, eu não Sim. sei se você vai falar, mas conta um pouquinho do seu. Acho que para os alunos deve ser importante saber um pouco que você fez um doutorado fora também, né? É uma sanduíche, né? Ah, sim, sim, Isso vai ser bem interessante porque tem muita gente que tem interesse em fazer alguma experiência no exterior. Se você puder contar sim, também um pouco dessa parte sua que assim, eu não tive essa experiência. Fiz alguns estágios fora no exterior, mas assim, você pelo menos fez o seu doutorado sanduíche lá. E eu não, sim, eu acho importante contar para eles também. sim. É um capítulo importante, né? Essas conexões que a gente vai fazendo. Mas aí eu fui chegar, Joaquim, Ah, né? Mas aí contando um pouco, né? Como eu cheguei nesse doutorado, eu fiz uma graduação em farmácia. Isso foi em 91, eu iniciei, e terminei em 94 para 95. Nesse momento, né, seguindo aqueles valores que eu já coloquei para vocês, da ciência, do social, meio ambiente, do empreender, na ciência eu tive a oportunidade de fazer iniciação científica, né, no momento, naquela época não tinha tantas bolsas como temos hoje, né, de iniciação, né,
era mais complicado de fazer, mas muitas vezes, como voluntário, chegava no laboratório e queria fazer alguma coisa, conversava com professores e ali aprendi muito, né? Foi muito importante essa iniciação científica, que é o momento em que começa a entender um pouco mais todo esse meio que hoje eu vivencio dentro de um laboratório de pesquisa. E durante a graduação, temos também os eventos científicos. Eu era meio piolho de eventos científicos, gostava muito. E desde lá dos primeiros períodos, eu comecei a gostar de um campo que era das plantas medicinais. E aí tinha, até hoje, o simpósio do Brasil de plantas medicinais, a cada 2 anos, e eu já começava a frequentar esse evento, como alguns outros, e foi um momento muito interessante de conhecer vários atores no Brasil que trabalham nessa área, né? Então, isso foi me ajudar mais tarde, com várias dessas pessoas que eu conheci nessa época, hoje se tornaram colegas de trabalho, e eu tenho uma admiração muito grande, são referências que a gente tem. Eu destaco, nessa época, eu tive a oportunidade de conhecer o professor Francisco Abreu Matos, lá em Fortaleza, no Ceará, que tinha um projeto Farmácia Viva, que hoje é referência. Tive a oportunidade de ir em algumas dessas farmácias Viva na região periférica de Fortaleza e ficava encantado, né? E eu voltava com isto para dentro da universidade com uma motivação ainda maior de fazer pesquisa. E nesta época eu também tive a oportunidade, né, buscando, vivenciando um outro valor social, de ser voluntário da Cruz Vermelha. A gente brinca que lá em Juiz de Fora, né, pertinho do Rio de Janeiro, né, uma parte carioca de Minas, né, mas aí essa proximidade com o Rio de Janeiro, quando chegava lá para novembro e dezembro, a gente reunia lá na Cruz Vermelha, no Rio de Janeiro, estudantes de diferentes universidades, do Rio, de Minas, São Paulo, Espírito Santo, e aí a gente fazia um planejamento, e quando chegava na primeira semana de janeiro, nós íamos para o Nordeste. Então, tive a oportunidade de ter alguma dessas expedições, operações no interior da Paraíba, outro no interior da Bahia, Ibiaçucê, lá na Chapada Diamantina, e eu tinha um projeto de plantas medicinais, então a gente trabalhava e foi um momento muito rico, em que eu pude vivenciar no Brasil, bem no interior, no Brasil, essa questão da medicina popular, né? Então, eu vi a importância que as plantas medicinais têm naquela época, e ainda vejo hoje, em várias regiões do país, né? E essa riqueza, essa cultura muito grande. Então, foi com esses valores, né, sociais que eu via, as plantas medicinais, o impacto que ela tinha para a saúde e também até para a geração de renda para alguns locais, e também fazendo a pesquisa no laboratório, isso aí eu já fui juntando e foi a minha motivação, né? Então, quando eu voltava passava uns 45 dias lá na Paraíba, por exemplo, trabalhando nessas comunidades, eu voltava ainda mais motivado. Nossa, eu quero trabalhar, tem muitas plantas aí que são usadas, que não tem pesquisa, eu quero trabalhar nisso. E aí eu não sabia naquele momento, mas eu estava construindo ali o porquê eu fazer uma pós-graduação, né? Era a minha grande motivo para a ação, né? A minha motivação, né? E foi numa época também, em 92, quando houve a Eco 92, a Rio 92, um grande encontro no Rio de Janeiro sobre meio ambiente, foi um momento muito efervescente, né? A gente discutia novas formas de cuidar da biodiversidade de forma que não havia se discutido até então, né? A gente começou a falar de patrimônio genético, dos valores do conhecimento tradicional, coisa tudo muito novo, né? E eu falo, uma sorte, né?
de poder estar participando desse momento em que começou a discutir isso muito no Brasil, e isso eu fui trazendo para dentro do meu curso de farmácia. E foi nessa época, não sei se tem alguém de Juiz de Fora aí, que a gente iniciou, montou até um horto de plantas medicinais, que até hoje tem na faculdade, criamos o grupo Hortos, né, que junto aqui em Viçosa, que estava sendo criado o grupo Entre Folhas, a gente trocava informações, isso tudo entre estudantes, né? E a gente pegava ônibus, ia para Viçosa, o pessoal de Viçosa ia para Juiz de Fora, ficava nas repúblicas, e isso era tudo extracurricular, né? Então, hoje eu encaro que isso era muito mais pela motivação, né? Pelo porquê eu fazia isso, eram os meus valores, né? E eu encontrava colegas também que compartilhavam isso. E aí, quando eu acabei o curso de farmácia em Juiz de Fora, eu queria continuar na pesquisa, continuar nessa área, e fui, então, fazer uma especialização em farmacoquímica na Faculdade de Farmácia, da UFMG, né, trabalhei, na época, com uma espécie, Echinodoros macrófilos, que o chapéu de couro usado, né, e depois o mestrado em ciências farmacêuticas, continuando na área de fitoquímica, tive uma sorte, né, coisas, né, que a gente vai encontrando durante a vida, pessoas importantes, e a minha orientadora, a professora Laíde Braga de Oliveira, né, que é uma referência em plantas medicinais, em fitoquímica, e eu tive a oportunidade de fazer o mestrado e o doutorado, né, e no doutorado, também com a professora Laíde, que ela me abriu as portas para fazer num projeto de cooperação com a União Europeia, e eu fui para a Itália fazer parte da minha pesquisa, onde eu fui aprender a utilizar uma forma de cromatografia em contracorrente para isolamento de compostos mais polares de extratos vegetais, né? Então, foi um desafio muito grande, porque era uma planta que já havia pesquisa, bastante, até pesquisa, a espinheira santa, a Maitenus ilicifolia, mas muitos dos compostos isolados eram compostos triterpênicos, compostos de menor polaridade, e a gente sabia que a população usava um infuso, né, que era extraído com água e se extraía compostos mais citrofílicos. Então, a gente foi atrás desses compostos presentes nesses extratos mais polares. Foi então que eu tive a oportunidade de utilizar a cromatografia em contracorrente, foi uma técnica muito boa. E durante o doutorado, um outro fato muito interessante, além de ir para a Itália, foi o contato com diferentes áreas, né? Então, foi um momento em que eu usei parte da minha bolsa de doutorado para ir até o Paraná, já fiz os contatos com o IAPA, o Instituto Agronômico do Paraná, e de lá passamos uma semana atrás de Maitenus ilicifolia, né? Então, a gente, com um pesquisador desse instituto, a gente rodou o Paraná, e eu tive a oportunidade de conversar com vários produtores, né, agricultores. Eu pude vivenciar a forma bastante impactante que havia na parte do extrativismo da Maitenus ilicifolia. Então, andando pelo campo, a gente via como que o pessoal cortava os galhos e precisava apenas da folha para usar para a produção de fitoterápico, e aquilo feito de forma errada, colocando no chão, misturando com terra, com outras plantas, né? E conversando com alguns produtores, eles falam, olha, a Maitenus ilicifolia aqui, eu vejo que no sol produz mais, mas como ele é nativa das florestas de araucária, fica na alta parte da sombra, a gente tenta produzir na sombra, mas se pudesse produzir no sol, a produção seria maior. E aí eu fui criando as perguntas que eu queria responder durante esse doutorado, né? E aí
foi importante esse meu contato de sair do laboratório e para estar em contato com a comunidade, para sim gerar a pergunta. É o que a gente fala hoje até da pesquisação, né? O trabalho começa no social, vai para a academia, e da academia retorna para o social, né? Essa pesquisação, usamos um marco, né? Depende de uma outra oportunidade, a gente tem, podemos falar mais sobre isso. E um outro terceiro momento, nessas conexões ricas, foi a colaboração que eu tive com o professor Elisaldo Carlini, da Unifesp, que o Joaquim conhece tão bem, né? Trabalha no grupo do Carlini, e era uma referência, né? Eu acho que a gente tem que construir essas referências, né? E eu via no Carlini, eu vejo, né, que ele ainda é ativo, né? Que era um pesquisador que preocupava muito com a questão política, né? Eu ia nos encontros que o Carlini fazia em São Paulo, né? Sobre a legislação de acesso ao patrimônio genético, né? E era sempre muito rico. Então, essas pessoas a gente tem que ter muito de referência. E esses pontos, né, que a gente vai ligando, eu tinha a experiência no interior do país, de uso das plantas medicinais pela comunidade, e pude também vivenciar uma fitoterapia na Europa, né? Então, no momento que eu estava na Itália, eu pude ter oportunidade de ir em Milão, em outros locais, por exemplo, na indústria Indena, que é um grande produtor de extrato, localizado, né, em Milão, na Áboca, que fica em outra região da Itália, laboratório fitoterápico, conhecer melhor essa fitoterapia, e aí eu via que aquele discurso, né, que muitas vezes se usa, eu uso fitoterápico como uma forma alternativa, não é questão de ser alternativa, eu quero usar fitoterápico de forma hegemônica, eu vou usar não porque não tem o melhor, então vou usar isso, eu vou usar porque ele é bom também. E aí, quando eu vejo que na Europa a fitoterapia é valorizada até mais do que aqui na América do Sul, não é por questão que é mais barato. Os europeus usam fitoterápico porque funciona muito bem e porque tem estudos, né, pesquisas que certificam e validam esse uso. Então, esse foi todo uma criação, uma fertilização da minha motivação, né? Então, no Brasil, nós temos uma grande biodiversidade, e aí eu quero estar trabalhando essas plantas medicinais, conhecendo melhor e retornando para a sociedade, gerando aí saúde, gerando um arranjo produtivo, né, para geração de emprego e tudo isso, né? E é isso, só para complementar, né, essa parte aí da formação, muitos ficam nessa pergunta, né, ou estão quase chegando a essa pergunta, e aí acabei o mestrado, acabei o doutorado, e agora? Né? Eu falo que não existe caminho único, né, cada um tem o seu propósito, então, cada um vai construir o seu caminho. E uma coisa que eu sempre falo é que o seu modelo de caminho seja bem próprio seu, você perguntar para você quais são os seus valores, qual o seu norte, né, para onde você vai seguir, e colocar uma bússola, né, uma bússola para mostrar se você está indo, né, entender para onde você está indo, se está indo no caminho certo. Então, nessa época, acabar o doutorado, né, isso foi em 2001, 2002, que eu terminei, o caminho mais comum era ir para dar aula, né? Entrar numa universidade, começar a dar aula, tudo e tal, mas esse não foi o meu caminho, né, direto, né? Então, nesta época, eu com outros colegas da UFMG, resolvemos abrir uma empresa. Lembra aquele empreender que eu coloquei lá no início? Eu descobri essa questão do empreendedorismo
isso para mim era um desafio muito grande, porque ao longo de quase 10 anos, né, de graduação, mestrado e doutorado, até mais de 10 anos, eu sempre escutava falar o seguinte: aqui o Brasil tem grandes condições de produzir fitoterápico, tem uma biodiversidade imensa, nós temos todas as condições, mas os empresários não querem investir, então eles não estão perdendo uma grande oportunidade. E eu fui nessa, de certa forma, né, a gente foi nessa contramão. Então, então existe esse desafio, vamos tentar abrir uma empresa para conseguir aproveitar esse nosso valioso recurso natural. Na época, sem dinheiro, né, não tinha um financiamento. Primeiro financiamento, PDMG, de 60 mil, a gente não dormia, né? 60 mil para quem é empresário é coisa tranquila, né? Se paga facilmente, mas para 3 estudantes sem dinheiro foi uma coisa louca, né? Para ter que pagar depois de um tempo. E a gente entrou na incubadora tecnológica de Betim, a IPEB, né? E montamos a empresa Planta Medicinal. Fizemos parceria com algumas empresas, já estava desativada em Moeda, na região metropolitana de Belo Horizonte, e começamos a trabalhar. Eu brinco que, na época, era a única empresa no Brasil farmacêutica com 100% dos profissionais, todos farmacêuticos, né? Porque a gente fazia tudo. A gente pintava as paredes, a gente lavava o chão, a gente comprava os insumos, a gente produzia, a gente pagava as contas no banco, a gente fazia as parcerias com as empresas, éramos só nós, né, e vivenciando. A princípio, queríamos uma indústria de fitoterápicos, mas no meio do caminho mudamos para fitocosméticos, né? Então, isso aí é algo importante, né? Você tem que se apaixonar, não se apaixone pelas suas ideias, apaixone-se pelas suas perguntas, né? Isso quer dizer o seguinte: às vezes você começa a ter uma ideia, mas aquela ideia não está sendo certa, se você for muito teimoso, você vai, né, às vezes, quebrar a cara. Então, você tem que ter, às vezes, essas mudanças, né, de trajeto. E quando a gente apaixona, né, pelas perguntas, né, será que é possível mesmo produzir produtos, né, bioprodutos aí da biodiversidade, a gente falou agregado, e a gente queria responder que sim, a gente, no momento, viu que fitocosmético seria um caminho mais rápido, né, e o que a gente poderia fazer. Então, primeiro, acabando o doutorado, eu fui primeiro para a indústria, né, de forma a empreender. Montamos essa empresa, a Planta Medicinal, registramos produtos da linha capilar, né, conseguimos colocar uma propaganda dessa empresa num programa de rádio em Belo Horizonte, numa segunda-feira, após clássico de Cruzeiro e Atlético, né, a gente, nossa, vai bombar nossa propaganda, que o programa esportivo vai estar falando e está todo mundo assistindo, e para o nosso azar foi um clássico 0-0, morno, né? Então não atraiu tanta gente, né? São coisas que acontecem na nossa trajetória. E aí, né, paralelo, e até nessa época de empresa, a gente também tinha alguns trabalhos muito voltado para o social. A gente tinha um trabalho no norte de Minas com uma planta que é a fava, que produz rotina, e a gente começou a dar assistência nessa parte de extração, e aí, num certo momento, a gente nos viu mais com a cara de ONG do que empresa, e montamos uma ONG, a Semente Social, com outros colegas, com esse objetivo, né, de valorizar a biodiversidade brasileira, trabalhando em comunidades. Então, foram experiências todas muito ricas, né, que foi acrescentando no nosso caminho. E somente depois, né, que eu tive a oportunidade de ser professor de um curso de farmácia em Belo Horizonte, que eu fui me apaixonando pela educação, né? E aí, como a educação começou a ser uma coisa muito forte para mim,
de tal forma que teve uma hora que eu tive que decidir, ou eu era empresário ou eu era um educador, né? E aí eu tive que decidir em ser educador, eu decidi ser educador, e eu, né, vendi a minha parte da empresa, e da ONG eu tive que sair de Belo Horizonte, tive que afastar, mas foram momentos muito importantes e enriquecedor, que é hoje, como pesquisador, o fato de eu ter passado pela empresa, passado pela ONG e as vivências durante a graduação, isso foram tudo muito importante para ter esse meu caminho, né? E em 2006 eu chego em Viçosa, na UFV, né? Que eu continuo até hoje. Então, Joaquim, esse foi o meu percurso, né? Nessa aí de formação, né? Terminei falando até muito, né? Não, João, isso aí, assim, mostra uma linda trajetória, assim, é o que eu falo para meus alunos também sempre, né? Às vezes você comentou aí que, assim, às vezes a gente faz um plano de vida e aquele plano não é o que vai dar certo. Por isso que você tem que ter um plano A, B, C, e aí vai, o leque de planos você vai ter. Algum deles você vai alcançar e vai ter sucesso e vai ser feliz. E é isso que importa. E aí no final sai esse campus lindo aí que você tá, né? Quem não conhece Viçosa, eu estive lá em Viçosa em 2006 junto com o João. Concorremos no Nós mesmo estamos aqui, ó. concurso. Concorremos no mesmo concurso lá. Foi lá que eu conheci o João e fiquei assim, admirado. Então, Joaquim, chegando aqui em 2006, eu parei nessa região de domínio de Mata Atlântica, de muita serra, né? A zona da Mata Mineira, essa Mata Atlântica que predomina toda a nossa região. E eu fui trabalhar, continuar nessa parte de fitoquímica, numa linha de pesquisa de bioprospecção. Mas foi um momento muito bacana e muito rico, quando eu tive a oportunidade, por ser uma universidade de excelência na área agrícola, né, ambiental, de fazer ótimas parcerias com colegas do departamento de agronomia, departamento de entomologia, de fitopatologia, e até então, quando eu conhecia, né, eu estudava durante a farmácia muito a aplicação dos medicamentos no ser humano, e para mim foi mostrado um outro cenário que eu não conhecia até então, que são os problemas da agricultura brasileira, né? Então, o meu olhar começou a mudar um pouco, né? Não mudar, mas ampliar, né? Se antes usava as plantas medicinais apenas para combater um micro-organismo que promove uma doença humana, por que não também estudar alguma molécula para ser usado para fitopatógenos, né? E de interesse muito grande para a agricultura, né? Então, aqui é o prédio que eu fico, né, que é o Departamento de Bioquímica e Biologia Molecular, onde nós temos o Laboratório de Biodiversidade, tá? O campus, né, quem não conhece, vale a pena, né, conhecer, tem uma boa oportunidade, e nós temos, fora do campus, mais áreas da UFV, algumas reservas ambientais, por exemplo, a Mata do Paraíso, em que é uma reserva no município de Viçosa, a maior reserva de Mata Atlântica que nós temos, em que eu comecei a fazer algumas pesquisas. E também, próximo, 60 quilômetros em Viçosa, nós temos um parque estadual da Serra do Brigadeiro, uma unidade de conservação de proteção da Mata Atlântica, tem uma foto aqui,
da Mata Atlântica, em que a gente começou a fazer pesquisa, né? Então, a gente começou, eu trouxe a linha de pesquisa de plantas do Cerrado para o Viçosa, mas começamos uma questão de logística, trabalhar mais com as plantas de domínio de Mata Atlântica. E construímos essa linha de pesquisa, né, de bioprospecção molecular. Nós brincamos que nós somos caçadores de moléculas, como o Joaquim também e outros colegas, caçamos moléculas na natureza, e muitas das vezes lançamos uma estratégia etnofarmacológica. Então, a partir do momento que a gente sabe para que e como se usa uma planta medicinal, foi o meu tema de doutorado com a Maitenza bicifolia, a gente começa a tentar investigar para ver se comprova esse uso e como otimiza esse uso e que possa retornar para a sociedade. Então, veja bem que quando eu coloco essas linhas de pesquisa, vai muito no encontro dos meus valores, né, que é da ciência, o da saúde, do meio ambiente, e aí vem o do empreender, que eu acho que cada projeto que a gente faz é um empreendimento e a gente tem dialogado com a empresa, e isso torna-se bastante rico, né, esses trabalhos. E durante aqui nos primeiros anos em Viçosa, eu tive a oportunidade de fazer um trabalho da implantação da fitoterapia e homeopatia no Serviço Público de Saúde do Estado de Minas Gerais. Foi um trabalho bem intenso, né, que a gente pegou experiência de vários programas de fitoterapia pelo país, de Foz do Iguaçu, um programa Cultivando Água Boa, muito bacana, sobre fitoterapia, a experiência de municípios, por exemplo, de Minas, como Betim, Ipatinga e de outros estados brasileiros, e montamos esse programa com apoio da Secretaria do Estado da Saúde, que foi um componente verde. E aí eu coloco uma outra dimensão muito importante para nós, pesquisadores, participarmos de políticas públicas. Eu acho que a gente tem muito a contribuir. Então, aqui eu mostro uma parceria com o sistema do sistema de saúde, da Secretaria Estadual de Saúde, mas participamos também de uma política de biodiversidade do estado de Minas Gerais, né, uma iniciativa do Instituto Estadual de Floresta, em que a gente foi sentar com vários atores sociais e passar essa visão da ciência, né? Por que é importante conservar a biodiversidade, quais os valores da biodiversidade. Então, eu acho que esse é um papel cada vez mais importante dos pesquisadores, dialogar com a sociedade. A gente não pode ficar dialogando só com os nossos pares. Eu acho que o nosso produto de trabalho é muito importante, a publicação científica, né, boas revistas, isso vai valorizar o que você faz, vai certificar muito o seu trabalho, mas não é apenas isso. Eu acho que a gente estuda para uma transformação social. Isso começa dentro de sala de aula, né? Você, como professor, você não pode ser apenas um transferidor de conhecimento, né? Eu estou ali para transformar. Eu acho que o papel maior da educação é transformar pessoas, tornar pessoas ativas, que construam a sociedade maior. E nós, pesquisadores, precisamos ter essa preocupação sempre constante. E tive a oportunidade também aqui em Viçosa de aprovar um programa PET, e criamos o PET Bioquímica, e que é uma estrutura que eu acredito muito, né, quando se pensa na formação do cidadão, e não apenas de um especialista, né, mas um cidadão amplo, né, preocupado com o social, com várias questões aí da saúde e vários desafios tecnológicos, e começamos a trabalhar também, junto com os alunos do PET, essa parte de
educação e comunicação, como comunicar com a sociedade, e vários projetos que nós fizemos juntos. Okay? Então, pegando aí a linha de pesquisa, quando eu pego da bioprospecção, nós temos aqui uma valiosa biodiversidade, eu acho que é o grande patrimônio que nós temos aqui no Brasil, que os brasileiros ainda não deram conta, né? Eu acho que conservar e fazer o uso sustentável dessa biodiversidade é o que tem mais de moderno. E a gente vê a destruição, né, de floresta para a produção de lenha, para colocar gado na Amazônia, não faz sentido nenhum, né? Produtividade lá embaixo, no momento que a gente poderia estar retirando produtos da biodiversidade para a indústria de perfumaria, cosméticos, para alimentação, biocombustível, fármaco, defensivo agrícola, plantas ornamentais. Então, isso aqui são todos valores que nós, brasileiros, ainda usamos muito pouco, né? Então, nossa pesquisa, quando eu chego segunda-feira no laboratório, orientando os alunos de mestrado e doutorado, tal, e de iniciação científica, essa é a minha motivação, essa é a minha crença, essa é a minha resiliência, né? Eu tenho o porquê que eu estou fazendo isso. Eu estou fazendo isso porque eu tenho essa narrativa. Hoje, o meu propósito é o uso sustentável da biodiversidade, de forma a pensar nas futuras gerações, mas gerando para as pessoas de hoje renda, emprego, uma qualidade melhor de vida, no momento em que vai ter frutos, fármacos, que pode agregar muito à saúde desses indivíduos, né? Bom, Sim. ô, João, só para dar uma ênfase nessa parte que você fala aí, eu acho também, assim, aproveitando o seu discurso aí, é um fator muito importante. A gente vê o pessoal falando para preservar a Amazônia, preservar o Cerrado, preservar a Caatinga, os outros biomas também. Mas se a gente não der um valor econômico para aquilo, ninguém vai preservar. E o que ele está falando é muito importante. A gente vê o pessoal falando preservar, preservar, preservar. Precisa mesmo preservar para manter esse ecossistema lá. Mas se a gente der um meio dessa população ganhar dinheiro, principalmente os que moram lá, de uma forma não depreciativa, isso vai transformar o local. E o que o João está fazendo é muito importante. Sim, sim. E uma coisa que eu destaco, né? Eu falei que a gente trabalha ali no Parque Estadual Certo Brigadeiro, eu tive a oportunidade de alguns biênios participar do Conselho Consultivo do Parque, e a voz do cientista é muito importante e respeitada, né? Então, às vezes, a gente não conhece o nosso potencial de formação de opinião. Nós, pesquisadores, ainda somos muito respeitado, eu acho agora até mais, né? Com essa toda pandemia, trouxe esse lado, eu falava isso com os alunos de bioquímica outro dia, né, numa aula remota, né? Hoje nós temos, vocês estão sendo mais valorizados, né? E aí eu comentava, né? Antes alguém perguntava para vocês o que você fazia, falava, eu faço bioquímica, vocês cientista, a visão era, coisa, por que você não faz outra coisa? Você é cientista, o que é isso? Né? Está estudando para você não vai ter emprego e tal. E hoje, né, quando pergunta o que você faz, eu faço ciência, a visão da sociedade já está sendo outra, né? A gente tem que aproveitar tudo isso, né? A gente tem que nos valorizar mais, e a gente vai valorizar se a gente estiver realmente certo do que a gente faz é importante, né? Aquele lance de você vai sem uma motivação para o laboratório, olha, a chance disso errado vai ser muito grande, né? Ou seja, você ter essa emoção do que você faz, né? Carregar isso em tudo, seja no seminário que você vai apresentar, isso tem que ser carregado de emoção, porque isso aí são os seus valores, você faz o que você acredita, né? E eu realmente acredito, compartilho aí com o que o Joaquim falou, que realmente nós não sabemos aproveitar o valor da biodiversidade. Nós temos muita coisa,
né? E nós temos exemplos que estão certos, sem aqui querer fazer propaganda, mas a gente vê os produtos da Natura, da Boticário, pegando aí recursos da nossa floresta, transformando em produto. Nós temos o açafrão, né, a base da erva baleeira, que hoje gera aí valores expressivos para a indústria farmacêutica, né? Então, nós precisamos de pesquisadores, né, engajados em tudo isso, e que sejam todo um complemento de uma cadeia, né? Então, nós temos toda essa linha, e aí a gente, dentro do laboratório, com parcerias, né, com outros professores, principalmente em engenharia florestal, né, coisas que lá na engenharia florestal é muito básico, eles fazem inventário florestal, conversando, isso aí é importante, a gente tem que alargar esse nosso espectro de convivência, né? Não ficar apenas discutindo entre nossos pares, dentro do nosso laboratório, do nosso programa, né, de pós-graduação. É muito importante a gente amplie e comece a discutir com outras áreas, né, fora da universidade, com empresas, com ONGs, né, sociedade civil, políticos governamentais, né, que aí cria-se um espaço muito mais frutífero. E discutindo com um colega da engenharia florestal, é engraçado, né, que eu vejo, Viçosa ainda é menor, eu acho que é bem menor do que Divinópolis, né, 80 mil pessoas aqui, a população, e a gente brinca que nossas reuniões terminam sendo churrasco no final de semana, né, porque não tem muita programação vai para casa de um, casa de outro, e aí conhece um aqui, conhece outro ali, e num desses encontros, para você ter ideia, a gente já surgiu projetos fazendo esteira e academia, que tinha um colega do departamento de agronomia do meu lado, fazendo esteira, correndo, e está ali conversando, surgiu o projeto, e tem um aluno orientado, que eu brinco, é fruto da nossa corrida, né, do nosso suor, né, que é da academia fazendo esteira, né, brincando para mostrar como isso favorece até esse ambiente, né. E aí, conversando com um colega da engenharia florestal, para eles é muito básico fazer inventário florestal, e eu pensava, poxa, isso aí tem, para a gente que trabalha com bioprospecção, tem valor muito grande, e a gente começando a conversar, e juntando também o pessoal da informática, a gente criou uma plataforma, mapa, em que a gente consegue fazer uma bioprospecção de forma bioquiada e informatizada. Então, fizemos a engenharia florestal dentro de algumas áreas, aqui está o UFV, já tem a marcação, né, das árvores, o nome científico, e a gente consegue, com um processo de georreferenciamento, chegar a todas essas árvores. Então, a gente, com o tempo, criamos uma estratoteca que é totalmente rastreada. A gente, sabendo um extrato que deu atividade, a gente consegue voltar exatamente naquele extrato, né? Então, aqui fazemos a produção, análise de extratos, testamos, avaliamos, e aqui nessa avaliação, vários colegas, tanto da área de interesse saúde humana, mas também, desde 2010, começou a ficar mais forte da área agrícola e veterinária, né? Aquele extrato que tem uma boa atividade, a gente retorna a árvore, produz uma maior quantidade de extrato e começa a fazer toda a análise química, farmacológica. Faltou aqui também, às vezes, o cultivo, né? Trabalhar o cultivo, o manejo dessa espécie, até chegar à substância que a gente procurava, que é a molécula, né? Então, como bioprospectores, nós somos caçadores dessas moléculas, a gente quer encontrar aonde que está na natureza. E aí a gente tem esse rastreamento, temos várias famílias, representantes várias famílias botânicas, então é muito comum um aluno, um doutorado da nossa linha de pesquisa que se inicia primeiramente fazendo a triagem com vários extratos, elege o seu alvo, pode ser inativação de uma enzima, por exemplo, acetilcolinesterase, que é uma enzima de interesse tanto para a saúde humana, quando se fala em doença de Alzheimer,
e de interesse da agricultura, quando se fala em ação inseticida, né? Então, encontrar um extrato que iniba um acetilcolinesterase, isso aí começa a ter uma bifurcação. Pode ser tanto de interesse para a saúde humana ou para a agricultura, e isso a gente tem feito por aqui. Eu vou dar um exemplo, Joaquim, de dessas pesquisas em que gerou uma patente, né? Como é um curso aí de biotecnologia, eu acho que seja de interesse, né? De essa patente e a interação com empresas, né? Então, eu vou mostrar aqui. É interessante mesmo, João, porque essa parte de bioprospecção aqui no Brasil é assim, é o que a gente mais tem aqui de moléculas. Todo mundo, a gente fala que todo mundo está de olho na nossa Amazônia, mas a Amazônia existe em outros países também, daqui da América do Sul. Mas a gente tem outros biomas interessantes aqui, que são únicos, né? Mata Atlântica, Caatinga. Então sempre vai surgir uma molécula diferente ou alguma molécula que seja interessante para as empresas. Sim. E é justamente o que eu mostro aqui, Joaquim. Olha, nós somos bioprospectores, nós entramos numa floresta à procura de moléculas, né? Tem gente que entra na floresta à procura de um inseto, outros pensadores de uma planta, a gente vai muito, nossa visão é moléculas. E essas moléculas são valiosas, né? Então, eu, como comentei, até um momento, centro farmacêutico, essas moléculas eram princípios ativos de medicamentos, né? E uma coisa que me inconformava era o fato de nós sermos grandes importadores de moléculas, de princípios ativos. Então, nossa indústria farmacêutica brasileira, de medicamentos e ativos sintéticos, nós somos apenas formuladores, nós importamos o princípio ativo e aqui a gente coloca numa formulação e vendemos essa formulação. E aquela insatisfação, né? Aquela angústia. Caramba, nós temos aqui a Amazônia, a Mata Atlântica, a Caatinga, Cerrado, Pampa, Pantanal, que são laboratórios de produção de moléculas. Olha tantas moléculas que tem num único indivíduo, no indivíduo vegetal, em uma espécie, né? Se a gente pega a Mata Atlântica com 20 mil espécies já registradas, né? A gente tem aí um potencial altíssimo, né? De ter várias moléculas ainda desconhecidas para a ciência. E aqui, em Viçosa, conversando muito, né? Eu acho que os momentos de banca é o momento que eu valorizo muito, que é o momento que eu acho que a gente mais tem oportunidade de discutir nessas nossa correria dentro da universidade, é quando a gente para discutir com outros colegas ciência, né, um determinado projeto. E aí eu gosto muito de participar das bancas da entomologia, da fitopatologia, eu aprendo muito. E aí eu comecei a perceber que na agricultura também existe uma carência de moléculas muito grande, né? Então, olha só a importância de você ter essa visão bem horizontal das coisas e não ser apenas um especialista naquilo que você faz. Olha esse cenário que nós temos. Estamos num país, olha só, de grande biodiversidade, né? Campeã, mega biodiversidade, temos uma baita agricultura, né? Então nós somos o maior exportador de soja do país, tá? Desculpa, do mundo, maior exportador de soja do mundo, primeiro em café, em açúcar, em laranja, né? E temos uma exposição privilegiada. E olha só, além dessa agricultura rica, nós estamos numa região intertropical, isso favorece muita incidência de praga. Então, hoje nós temos pragas que causam prejuízo muito grande para o país maior exportador de soja do mundo, para o maior exportador de café do mundo. Olha o que isso representa para a balança comercial brasileira. É muita coisa, né? Então, existe uma carência de moléculas, e a gente pega esses dados de 1980, 2015, de onde vêm essas moléculas usadas tanto para os defensivos agrícolas, né, pesticidas em geral, 30%, 108 vem de indústrias japonesas,
76 de empresa americana e 173 aqui de empresas europeias. Então, nós somos também, como na área farmacêutica para medicamento humano, na área agrícola, nós também somos importadores de molécula. E é interessante que existem alguns laboratórios estrangeiros que têm no mesmo laboratório uma diretoria voltada para medicamento e uma outra voltada para agricultura, aqueles que vão descobrir moléculas. Às vezes pode uma mesma molécula ser usada tanto para a saúde humana quanto para a agricultura. Nós temos exemplos como esse, né? Então, olha só, se a gente pega todos os problemas, os desafios da agricultura brasileira, e aí eu tenho uma possível solução para esse problema. Qual que é a solução? Vamos bioprospectar, procurar moléculas aqui da nossa biodiversidade que possam ser aplicadas nessa agricultura. Então, para isso, empresa, você financia o nosso trabalho, que a gente vai procurar para vocês, porque o que a gente precisa é formação de recurso humano, recurso para a nossa pesquisa, né? E a gente quer encontrar solução para a sociedade. E aí eu vejo um casamento perfeito, né? E a gente tem conseguido avançar nesse caminho, né? Tem conhecido empresas, né, da área agrícola participando de congressos. Então, parei de ir só em congressos, está voltado para fitoterapia e saúde humana, comecei a ir em defensivos agrícolas, alguns encontros desses, e tem sido muito bacana e muito frutífero. E aí contar desses nossos projetos aqui na UFV, que vai dessa área. Então, nosso grupo BioPros, que é Bioprospecção Molecular no Uso Sustentável da Biodiversidade, nós temos a química de produtos naturais, que é o que nós fazemos, a padronização de extratos, aquilo que um farmacognosista, né, sabe fazer, né, sabe fazer a pesquisa nessa área, fazer uma bioprospecção farmacêutica. Isso aqui eu posso falar que o nosso grupo de pesquisa, a gente tem conseguido desenvolver essa experiência que nos permite fazer uma pesquisa que acredito seja de qualidade, né, pelas publicações que a gente tem feito. E nós temos as parcerias, né? Então, a parte biológica, a gente vai atrás de alguns colegas. Nós temos aqui trabalho de popularização da ciência, não deixamos de fazer essa extensão, de comunicar com a sociedade. Nós temos um site do BioPros, temos as mídias sociais. Alguém tiver interessado, siga. Nós temos o Instagram, Facebook, canal YouTube, tudo do BioPros. Então, lá tem os vídeos que a gente produz para sensibilizar a sociedade sobre a importância da pesquisa em biodiversidade. Mas eu vou dar um exemplo aqui de uma pesquisa de desenvolvimento de biopesticidas. E aí são os colegas, né, os envolvimentos. Então, nessa pesquisa para biopesticida, eu tenho parceiros, né, aquelas tribos que a gente vai formando durante a nossa vivência, fala, esse dá, esse não dá, né? Então, é isso, é afinidade, né? É um complemento de trabalhos, mas também aquela afinidade humana, né, que é bem frutífera. Então, o professor Eugênio, do departamento de entomologia, o professor Humberto, colega do meu departamento de bioquímica, o professor Leandro, de fitopatologia, a professora Dalila, de fitopatologia, e aqui esse trabalho que eu vou mostrar foi da minha aluna de mestrado, a Isabela Brito, e também um que eu orientei, de doutorado, a Janaína Alves, né? Nós trabalhamos com um extrato vegetal, em que no final se mostrou bastante promissor, com ação tanto nematicida, é um nematóide que traz grande prejuízo, principalmente para a soja, mas não apenas para a soja, tomateiro, mas para a soja é um prejuízo muito grande e que precisa de moléculas para resolver esse problema, e para alguns insetos, né? Então, também insetos da soja, que causa prejuízo muito grande. Então, foi esse nosso foco, e a gente tem trabalhado muito com a ecotoxicidade. Então, a gente testa um extrato, a gente vê se tem uma boa atividade, nesse caso, tem uma boa atividade nematicida, uma boa atividade inseticida, e fizemos também teste de segurança.
nós testamos sobre abelhas, então vimos que ele não era tóxico para a abelha, um problema sério com agrotóxico hoje, né, diminuindo a população de abelhas, e nós também testamos a ecotoxicidade frente a insetos benéficos para a agricultura, por exemplo, algumas joaninhas, que são insetos não alvos. Tem que ser uma molécula que seja específico para aquele inseto que causa prejuízo. Mas quando você aplicar na lavoura, você não vai estar atacando outros que sejam de interesse. Então, eu vejo que na parceria com empresas, as nossas universidades avançaram muito nos últimos anos. Eu acho muito difícil o pesquisador sozinho conseguir fazer sua pesquisa, orientar, escrever artigo, e ainda ter que correr atrás da empresa, conversar com essa empresa, marcar essa conversa, ver a parte de patente, tudo isso, é muita coisa, né? E como deve ter na universidade de vocês, nós temos o apoio, que é a Comissão Permanente de Propriedade Intelectual. Então, esse projeto aqui, no final, gerou uma patente, temos o auxílio de como escrever e depositar essa patente, a universidade paga as taxas referentes a essa patente. Nós temos aqui um programa Innovation Link, em que nos coloca em contato com as empresas, e nesse caso nos colocou em contato com algumas empresas da área agrícola. Nós temos aqui o Parque Tecnológico, o Tecnoparque, então são grandes parceiros nossos, né, nesse momento, de negociar nesse trabalho com as empresas, coisa que aqui a UFV já tem vários casos de parceria e tem, né, esse laço muito grande, muito forte com as empresas da parte agrícola. Então, eu preocupo mostrar, quando converso com uma empresa, como nesse caso, desse extrato que mostrou ativo, a gente fala a língua da empresa, né? Então, nesse caso, nós temos por exemplo, 17 objetivos traçados pela Organização das Nações Unidas, a ONU, em que as nossas pesquisas vão muito ao encontro alguns desses objetivos, né? Nós somos preocupados com a agricultura sustentável, no momento de cultivar essas espécies, muito com agricultores familiares, crescente demanda por práticas sustentáveis de produção de alimentos. A gente quer produzir um alimento livre de agrotóxicos que trazem, né, risco de vida para o produtor rural, para o consumidor e para o meio ambiente, e também a necessidade de reduzir os impactos ao meio ambiente, né, e, contudo, utilizar de forma racional, essa nossa biodiversidade, pensando no fornecimento sustentável. Então, isso tudo já está embutido na nossa pesquisa, que a gente coloca no momento de negociação com uma empresa, né? E trazemos, né, qual seria os benefícios e resultado esperado. É que a nossa tecnologia traz essa inovação. Eu acho que várias pesquisas de vocês está dentro dessa temática, né? Traz uma inovação no desenvolvimento de produtos adequados aos padrões atuais desejáveis do sistema de produção agrícola. Então, a gente hoje a gente tem monitorado muito, por exemplo, o crescimento da agricultura orgânica, né? Existe um mercado para agricultura orgânica muito grande, e para isso de ter tecnologias que possam substituir aqueles tradicionalmente utilizados, né, de agrotóxico, que é usado tanto numa grande produção agrícola, mas também ainda muito utilizado no modelo de agricultura familiar. Então, esses trabalhos que nós fazemos está muito aí trazendo benefícios ambientais, econômicos e benefícios sociais, ok? Então, eu acho que dá para a gente ter uma ideia da nossa linha de pesquisa, ok? E para responder uma quarta pergunta, né? Aí eu acho que é de interesse desse nosso encontro, afinal, o que eu poderia deixar de dica, né? Então, eu acho, com tudo que eu falei, uma coisa que ajudou bastante
são umas conexões, né? Então, você crescer de forma colaborativa, você não vai conseguir crescer sozinho, né? É importante que você tenha o seu propósito de vida e na construção desse propósito leve em conta os seus valores, né? E isso é aquela conversa muito particular que você tem contigo mesmo. Aquele momento, né? E esse momento de pandemia talvez até favoreça isso, você fazer essa introspecção e perguntar para você o que você realmente acredita, né? Qual que é o seu propósito de vida? O seu, não o do outro, né? E para isso é importante ter uma mente tranquila, né? Eu acho que cuidar da saúde é fundamental, né? Estar muito bem com a mente, né? Yogananda fala, né, que uma mente tranquila é como aquela água tranquila, né, consegue refletir a luz e o brilho da lua, né, com águas agitadas, né, uma mente agitada, a água agitada não vai conseguir refletir o brilho da lua, né, então a gente tem que ter uma mente tranquila, entender a nossa alma, né, então o que que a gente quer da nossa vida, né? O que a gente está realmente buscando. E seguindo também, até que Gandhi, né, numa frase de Gandhi, né, nós temos que ser a transformação que queremos ver no mundo. Não é isso? Nós temos que ser a transformação que queremos ver no mundo. Então, se você tem um modelo de mundo, né? No meu caso, né, o propósito é um ambiente sustentável, né, o uso da biodiversidade, eu tenho que praticar isso, né? Então, se eu tenho que começar das pequenas coisas, né, em casa, fazendo compostagem, né? Eu tenho aqui a oportunidade de ter o meu canteiro de plantas medicinais, de usar. Então, são coisas importantes, né? Eu acho que a gente tem que ter esse muito claro, né? E isso aí durante o doutorado, e muitas vezes é um caminho que nos deixa sozinho, né? Ainda mais nesse momento sem orientador, os colegas do lado, na bancada, esse motivo, ter a sua narrativa de vida, você ter muito certo o que você quer da sua vida, qual que é o seu propósito, né? Por que você está fazendo esse doutorado, por que você escolheu esse caminho, né? Aí você vai tornar mais forte a sustentação do o que você está fazendo. Né? Então, por isso eu fiz primeiro o mestrado, agora vou fazer o doutorado, e depois vou fazer isso e aquilo. E ter essas metas aí muito bem definidas. Bem, Joaquim, eu acho que era isso que eu tinha aí para falar. Eu deixo aqui o meu contato e peço desculpa se ultrapassei muito tempo, né? Eu acho muito rico poder compartilhar com jovens, né? Esse caminho que eu já percorri, né? E hoje eu tiro algumas lições de tudo isso. Então, agradeço, estou aí à disposição. Ô, João, uma belíssima história, um belíssimo ensinamento que você deixou aí. Eu falaria só namastê no final. É. Namastê. Importante, importante. Bom, prezados discentes, né? A gente teve agora essa brilhante ilustração final aí com essas dicas que o professor João passou para a gente aqui, não só para vocês, como para mim também. Assim, eu preciso ter mais propósitos de vida, né? Eu tenho alguns eu já alcancei, alguns eu estou tentando alcançar, mas eu acho que eu preciso de mais propósitos para poder fazer cada vez minha vida melhor. E assim como não só a minha, como a dos que me rodeiam. E eu agradeço novamente, né, meu amigo, professor João Paulo, né, por poder disponibilizar essas palavras, essa sua vida que já é, a gente pode ver que muitos dos nossos discentes aqui que estão no início e que estão pretendendo seguir a carreira também acadêmica ou mesmo de empreendedorismo, possam também, assim, já ter uma ideia de como que seria essa trajetória. Com certeza, o professor João, ele não tinha, talvez, uma visão de como seria, ou quem poderia falar assim, olha, siga esse caminho. A gente não vai ter esse manual de como fazer.
né? Mas se a gente tiver a ideia de essa pessoa fez desse jeito e deu certo, eu acho que eu posso seguir esse caminho. Ou eu faria diferente dele, ok, né? Então, assim, mas pelo menos a gente tem uma ideia de como é que como é que está esse mercado de trabalho, como é que estão os profissionais formados nessa área que eu estou querendo seguir. E com isso eu acho que a gente consegue ter um entendimento maior do que fazer no futuro com o conhecimento que a gente está adquirindo, tá certo? Novamente agradeço, professor João. Prezados alunos, eu vou deixar um questionário agora no final dessa aula, né, desse seminário, para vocês responderem, que vai valer como frequência e nota. Muito obrigado a todos. Valeu, um grande abraço. Pronto.